Então, gente, voltamos para o Câncer Parte 2. Que a gente tá a mil aqui na conversa e a pedidos. O professor Luiz Felipe aceitou voltar, porque o papo estava engrenando e estava cheio de perguntas que, infelizmente, não ficam salvas mais. Então, eu não consigo voltar nas perguntas, gente. Depois, se o pessoal quiser fazer mais perguntas, por favor, pode fazer. Gente, porque essa limitação dessas mudanças do Instagram, a gente não consegue ver nem quem entrou e nem as perguntas. Então, tá aí, voltamos. Tá bom o papo, né? Aí o pessoal tá aí a mil. Se eu vou depois disponibilizar meu e-mail, já disponibilizo agora, né? Daqui a pouco está aumentando aí. Eu coloco o meu e-mail e se alguém quiser, enfim, encaminhar ou encaminhar para você, você me encaminha, Vanessa. Vai ser um prazer responder as perguntas aí que o pessoal quiser. Não, e eu acho até legal, pegando esse gancho enquanto a gente ainda está o pessoal entrando, lembrar que mesmo tu estando no INCA, os alunos que, por exemplo, que estão aqui na Unesc, sejam meus alunos ou não, muitas vezes podem colaborar com as pesquisas. A gente já teve uma menina da medicina que fez, inclusive a Sheila, que co-orientou, porque eram dados de relação de questões de câncer de esôfago, que era importante para vocês, e a gente conseguia ter acesso ao hospital. Então, essas colaborações podem acontecer entre os alunos, ideias de TCC. Acho que isso é legal o pessoal se dar conta, né? E a gente fez... Óbvio que as meninas acabaram fazendo aqui na Unesc, a orientação era minha, mas a Sheila que foi, na verdade, a total responsável pelo trabalho, levantamento de dados. Então, para quem tem vontade de pesquisar nessa área, de saber mais, né? Sim. Eu acho que é legal, já que tu falou que ia dar o e-mail. Bom, se ele deu o e-mail é porque ele vai dizer que o laboratório também pode. Não, claro, está aberto. A gente no INCA é muito aberto. A gente tem um programa de bolsa muito ativo. Eu chefio o programa de carcinogênese molecular, né, do qual a Sheila chefia um dos grupos do programa, que é o grupo de epigenética, onde a gente trabalha desde linhagens celulares e modelos animais, há muito trabalho com pacientes, né, com marcadores, com biópsia líquida, ômicas, enfim, aí a gente pode depois, quem tiver interesse, escreve para você, você me manda, você tem meu e-mail, enfim, mas quem quiser anotar aí, meu e-mail é lfrpinto, tudo junto, de Luiz Felipe Ribeiro Pinto, lfrpinto@inca.gov.br. Daí se tem alguma aluna minha que quiser escrever aí, até o Rafa perguntou se eu sei fixar, não sei fazer essas coisas, e o celular está preso num lugar aqui que é um enjambre, é uma fita crepe, que eu uso então eu não tenho muito acesso ao celular, mas se alguém quiser escrever aí para mim o e-mail do Luiz Felipe, eu agradeço. Luiz, então pensando na questão que a gente já falou dos fatores de risco e que eles são preveníveis, eu acho que a gente podia falar um pouquinho, que daí a gente resgata a questão histórica até onde a gente chegou, de tratamento. Porque muito do que existe de tratamento hoje é baseado no conhecimento que se tem hoje. Então, os tratamentos no passado eram baseados no que a gente também sabia no passado. Então, antigamente, e a gente fala de antigamente, os relatos que a gente tem de cirurgias em rainhas egípcias, acho que é o primeiro relato que se fala, né? Que se tem registro de uma possível que fosse câncer, pela descrição da lesão, né? Que é a rainha Tossa. Isso, é a Aquemênida. Aquemênida. É o que seria hoje em dia persa. Na região. Tá. Mas o nome dela é a Tossa, se não me engano. A Tossa. Era mulher de Dario e filha do Ciro, né, que foi o auge dessa civilização. Não sabia. Até tem aquela guerra contra os gregos, né, que tem até aquele filme 300, aí que eles colocam 1000 barcos no mar. Era o exército mais poderoso naquele momento, era dos Aquemênidas, que era o antes dos persas, né? Então, era o exército. Então, ela teve ela era uma rainha muito ativa e ela teve um caroço que começou a sangrar no peito
e que, pela descrição, tudo levava a crer que era um câncer de mama. E ela, os relatos, né, dos historiadores, principalmente Heródoto, que descreveu bastante, 200 anos depois, mas descreveu bastante, né, o Heródoto coloca que ela ficou isolada, né, ficava muito trancada, até que um escravo grego consegue convencê-la a extirpar na espada. Então, faz uma mastectomia. Na época não Forçada. tinha anestesia nenhuma. Mas o fato é que, a partir disso, ela consegue ter uma vida melhor, vive mais 2 anos, e ela fica muito grata a esse escravo grego, e o sonho dele era voltar para a Grécia. E aí ela, então, os exércitos aquemênidas estavam indo para fazer guerras com determinados povos, ela convence, então, a guerrear contra a Grécia para ele poder voltar. Então, até o Heródoto coloca um pouco a influência desse escravo extirpando o primeiro relato de um câncer. E o Heródoto, então, vai dar o nome dessa doença de Cárquinos, né, que é câncer em grego, porque parece para ele um caranguejo enterrado na areia. Provavelmente era um vaso celular grande, né, um tumor de pele grande, né? Então, os cânceres que ele descreve são cânceres superficiais, né? E que parecem caranguejos. Por isso daí vem o nome, né? Que é de Cárquinos. O fato é que aí passa-se um tempo, em torno de 160 depois de Cristo, Galeno, né? Que era um médico romano, ele traz a questão de que o câncer é causado pela bile negra, né? Provavelmente ali, né, pelo menos alguns imperadores, né, suspeitas que tiveram câncer de estômago, né? Então, provavelmente, ou de intestino, onde eles tinham, na verdade, toda essa parte necrosada, e ele fala que essa é a causa do câncer, é a bile negra. Passa-se muito tempo, queda do Império Romano, nos anos, né, em 400 depois de Cristo, né, 400 e pouquinho, aí Império Romano do Ocidente, né, Constantino vai fazer o Império Romano do Oriente, né, Constantinopla, né, com a hoje igreja, Istambul. E hoje Istambul, com a Igreja Católica, né, mas com a Hagia Sofia, que infelizmente virou uma mesquita. Então, né, ela, coitada, agora já... Igreja do século do século VI, que está lá de pé até hoje, né? Numa região de terremoto, enfim, aqui a ciclovia da Lagoa aqui não consegue ficar de pé já caiu 2 vezes. No Rio de Janeiro. Lá nós temos uma igreja desde o século VI. A engenharia brasileira ainda não chegou à altura da engenharia romana do século VI. Então, o que a gente entra na Idade Medieval, e a Idade Medieval, obviamente, se a gente pensa, é a idade onde a ciência estava confinada aos mosteiros, né? Ficavam os frades nos mosteiros, o conhecimento estava restrito, a população... Quem tinha conhecimento um pouco eram os judeus, por isso que até eles eram tão perseguidos, né? Que valorizavam estudar e tudo mais. Tirando conhecimento, estudo, aprender a ler, era para os nobres. E os judeus que achavam que valorizavam. O resto da população não sabia. Até que vem, obviamente, um dos maiores revoluções que nós passamos, que é o Renascimento. O Renascimento a gente vê muito nos quadros, na arte, claro, um movimento maravilhoso, mas eu tenho que lembrar que hoje em dia a gente chama centro cirúrgico de teatro cirúrgico, né? A gente já chamou muito. Por quê? Porque ficava-se lá e era um teatro onde as pessoas ficavam aprendendo. E todo Rafael, Michelangelo muito, né, estudava a dissecção dos cadáveres lá. É por isso que eles conseguiam esculpir com tanta perfeição. Então, a partir daí, a ciência volta a ter um peso, né? Aí vem as grandes navegações, vem o manifesto de Francis Bacon no começo do século XVII, falando que conhecimento é poder,
né? E particularmente aí na Revolução Industrial, esse casamento com a tecnologia, onde a ciência e a tecnologia se unem e a ciência vira uma base para soluções tecnológicas. Mas, até então, câncer era uma doença que acompanhava a humanidade, né? Olha, se Buda, Confúcio, Jesus Cristo e Maomé estiveram aqui e a pobreza continuava, a fome, se nem eles resolveram, quem somos nós para resolver? Então não precisava de ciência. Todo mundo fazia observações, mas não tinha nenhum uso. A partir do momento do Renascimento, né, o ser humano começa a não aceitar determinadas condições. Então, nesse momento, os cirurgiões começam a ir atrás da bile negra, começam a dissecar o câncer, e toda uma leva de cirurgiões começam, na verdade, pelo processo de dissecção, estudar, e eles não veem essa bile negra, eles começam, na verdade, a entender estadiamento tumoral, que ele se espalha, e ele se espalha em determinados tecidos, né? E aí vem um cirurgião chamado Halsted, no século XIX, que ele entende que o câncer de mama vai se espalhando e ele vai tentando operar os pacientes, cada vez mais, inclusive mais profundidade, faz muitas mutilações, né, com mastectomias radicais, mas foi importante para esse entendimento de que o câncer se espalhava, não era por acaso, era com uma determinada ordem, que é o que leva a um processo hoje em dia que a gente estadia o câncer, que é um dos principais fatores que vai determinar a terapêutica. No século XIX, aí há uma grande mudança de foco, uma revolução de como a gente entendia o câncer, com um dos gênios que eu também considero, não na altura de um Newton ou de um Darwin, mas que é o Rudolf Virchow, que é o pai da patologia moderna, que eu falei, que ele consegue entender, e ele classifica o processo da hiperplasia, da displasia, entende que a leucemia é um câncer, basicamente, ele é o pai da patologia, entende, e a partir daí você não olha mais o câncer como um tumor que se espalha, mas você começa a estudar a célula tumoral. Então, a grande revolução que o Rudolf Virchow traz é essa, e com outras observações, por exemplo, de que todo o câncer tinha processo inflamatório. Isso vai culminar hoje em dia na imunoterapia, que está salvando um monte de paciente. Isso a gente está falando do século XIX. No começo do século XX, vem um outro pesquisador muito importante chamado Theodor Boveri, né, que é um alemão, em que ele escreve um grande trabalho em alemão, alemão escreve em alemão, né, e que publica durante a guerra. Só que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial. Aos vencedores tudo, aos perdedores nada. Esse trabalho dele fica no limbo. Até 1931, 32, quando a mulher dele, chamada Marcella Boveri, que era uma inglesa, traduz o trabalho dele para inglês e republica. Aí a comunidade se depara. Basicamente, ele mostra que o câncer, que nas células tumorais tem problemas nos cromossomos. A gente não conseguia enxergar o DNA, mas conseguia enxergar o cromossomo. Então ele mostra que o câncer se origina de danos aos cromossomos. Que ninguém sabia que era de DNA. Tem que fazer ninguém sabia que era DNA, exatamente. Só depois de Francis e Crick, em 1950 e tal, que a gente vai ter essa descoberta da estrutura do DNA. Então, em 1915 e 16, o Theodor Boveri tem essa observação, né, que, de novo, é um outro cara que muda o conceito. Agora você está olhando não só a célula, mas você está olhando o material genético. E a partir daí o nosso conhecimento se desenvolve de uma forma espetacular, onde no começo do século, mais ou menos nessa mesma época, existia os americanos, particularmente com um cientista chamado Peyton Ross, que ganhou o Nobel só em 66, mas ele identifica que um extrato de um tumor de uma galinha, passado num filtro, ou seja, retirado as bactérias, é capaz, mas não os vírus, é capaz de causar tumor,
esse próprio tumor é um sarcoma em outras galinhas. Então, ali ele fala que que o câncer é causado por micro-organismos, por vírus. Ora, a gente estava na época logo depois de Pasteur, então essa questão era muito importante para câncer, o que causava o câncer. Mas logo depois, né, tanto ingleses quanto dois patologistas japoneses mostram claramente que o câncer, que compostos cancerígenos, que hoje em dia a gente conhece no tabaco, chamado hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, vêm causar causam câncer em modelos animais. Isso é muito interessante porque no século XVIII, um grande epidemiologista, um médico e epidemiologista, ele coloca que ele está estudando por que freiras têm tanto câncer de mama. E ele associa isso à vida das freiras que não têm filhos. Que é uma observação que até hoje é isso mesmo. Mulheres que não têm filhos têm maior risco de câncer de mama. Ou seja, esse epidemiologista fez uma observação do século XVII. No século XVIII, um outro cientista, um outro epidemiologista chamado Percival Pott, inglês, crianças que limpavam chaminés tinham muito câncer no escroto. De escroto. E por quê? Porque o escroto não se tomava banho, né? Até hoje, em alguns lugares, enfim, em outros países não se toma muito banho. Mas naquele momento não se tomava banho. Então, e por que crianças? Porque elas conseguiam entrar numa chaminé. Então, eles limpavam a chaminé, o escroto ficava com aquela fuligem do carvão, que era cheio de hidrocarboneto policíclico aromático, igual tem na fumaça do cigarro, e causava esse câncer. Esses japoneses, esses patologistas japoneses, junto com esse time inglês, eles começam primeiro a pintar com extrato de alcatrão, que é oriundo da queima do carvão, das chaminés, da lenha, as costas de camundongo, e depois eles extraem os hidrocarbonetos. O primeiro hidrocarboneto policíclico aromático, o benzopireno, de 1 tonelada de carvão. Eles conseguem extrair, purificar e injetam no coelho e vem o câncer surgindo. Então, agora fica claro que eu tenho componentes específicos que eu consigo identificar numa mistura que vão causar câncer em animais. Há todo o entendimento que esse composto depois vai reagir com DNA, vai provocar mutações. Essa corrente americana que defendia o câncer de organismos biológicos fica meio adormecida. E, numa questão fortuita, né, descobre-se, nos anos 50, onde vem o tabagismo com muita força, né, de dois grandes epidemiologistas ingleses, Richard Doll e Richard Peto, né, esses dois são os pesquisadores que trazem o tabagismo para a consciência, geram as evidências que ele estava ligado ao câncer de pulmão, mas nesse momento também vem a questão onde alguns laboratórios começam a trabalhar com linhagens celulares. E eles começam, na verdade, a ver também que alguns vírus causavam câncer. E, particularmente, um vírus da galinha, do Peyton Ross, que ele tinha achado, que tinha chamado o vírus do câncer do Peyton, da galinha, do sarcoma de Ross, eles conseguem transformar células com esse vírus. A partir de então, eles falam células humanas, células neoplásicas. Falam, bom, então, agora vírus então, pode causar câncer. Nesse mesmo momento, a vacina da polio vem com um contaminante que é o SV40, o Simian Virus Forte, que é um vírus de macaco, e que ela está contaminada. E as pessoas veem que esse vírus pode fazer uma transformação celular. SV40 é até hoje muito utilizado, é um dos métodos, junto com a telomerase, para você, na verdade, com a TERT, para você imortalizar células. Células tumorais vivem para sempre, elas não morrem. Então, mas você pode pegar uma célula normal e manipulá-la, que ela adquire essa capacidade. Ela não tem capacidade de invadir, de metastizar, mas ela pode fazer isso. Então, o que acontece?
A partir daí, primeiro que tem um grande medo de todo mundo, né? Como é que a vacina da polio tem um vírus contaminante que causa câncer? Mas logo depois se estabelece que esse vírus não é capaz de causar câncer. E o Peyton Rose, da descoberta dele lá no começo do século XX, ele ganha o Nobel em 1966. Mas até então, os americanos não conseguem entender que o câncer surge de mutações, de danos ao DNA. E aí o meu orientador de doutorado, que na época, junto com um grande patologista americano chamado Emanuel Farber, e o chefe dele, que tinha descoberto a aflatoxina e também as nitrosaminas, eles vêm e conseguem, na verdade, provar que o câncer surge de danos ao DNA em modelos experimentais. Depois vem a descoberta dos oncogenes, dos genes supressores de tumor, que hoje em dia são os alvos para as terapias, né? E aí é extremamente interessante a gente pensar, né, de que primeiro, eu queria fazer um parênteses aqui do tabagismo. Como é que o tabagismo foi associado a primeira vez com câncer de pulmão? Apesar do Richard Doll e Richard Pito, os dois são Sir, e eu tenho que contar aqui que eu passei uma noite no jantar na casa de um grande amigo meu, do Paul Brennan, né? Eu conheço o Richard Pito, e a gente conversou a noite inteira. Ele conhece muito o programa de tabagismo. Em 2016, quando o IARC fez 50 anos, nós passamos essa noite na casa de um amigo meu que ofereceu um jantar, Paul Brennan, que é um pesquisador da Agência Internacional da Pesquisa em Câncer, conversando. Ele conhece muito do programa de tabagismo brasileiro, tá? E como o Richard Pito falava, morrer numa idade avançada é inevitável, mas morrer cedo é inaceitável. E é isso toda a questão do combate a esses fatores de risco. Então, mas tem uma observação, tem 2 estudos de alemães, na época da Alemanha nazista, no começo dos anos 30, que já fizeram associação. São os 2 primeiros estudos que se conhece que fizeram associação entre o tabagismo e o câncer de pulmão. E depois, no final da década de 40, o Doll e o Pito ainda eram estudantes, vêm resgatar isso. Depois o Pito entra, os 2 são de Oxford, o Doll já morreu, e o Pito é um dos grandes aí, epidemiologistas da nossa história, faz toda essa associação. Bom, por outro lado, é importante a gente lembrar que as terapias para câncer, elas vêm de uma observação da guerra. Que observação da guerra são as primeiras terapias? Bom, pacientes que foram expostos à guerra química, particularmente à guerra com compostos do gás mostarda, não era a guerra do Vietnã, não, gente. A gente está falando da Segunda Guerra Mundial, né? Foram expostos e da Primeira, e foram expostos ao gás mostarda. A gente tinha alguns compostos ali, particularmente alguns compostos à base de fósforo, que impedia, que eram muito tóxicos para as células da medula óssea. Então, esses pacientes ficavam extremamente anêmicos, acabavam até alguns morrendo. E, obviamente, que começou-se a pensar, bom, se ele mata as células de proliferarem, de crescerem, eu posso usar como remédio. Então, o começo da quimioterapia, é importante todo mundo entender, foi a partir de armas químicas usadas para a Segunda Guerra Mundial. Então, não é surpreendente que cai cabelo, que tem a toxicidade enorme, que as pessoas não conseguem comer, porque aquilo ali foi feito para matar. E é o que se buscava, matar as células. E também, deixa eu só completar, de forma não direcionada, né? Até o início de todas essas drogas, elas eram sistêmicas. Sim. Então, matava a célula tumoral? Matava, mas e o resto? E as tuas outras células, dos teus outros tecidos que também estão sofrendo divisão celular. Então, né, às vezes o pessoal não entende essa questão de todos os efeitos colaterais. É porque a quimioterapia tradicional, ela não age só no tecido. Qualquer célula se dividindo vai sofrer. É corrente sanguínea. Qualquer célula que se divida vai sofrer. Qualquer célula que se divida, pele, intestino, estômago, esôfago, qualquer epitélio, as células epiteliais estão se proliferando. Aquilo que eu falei, as células se dividem
né? Uma gera duas, aí uma fica ali quietinha, a outra vai se diferenciar e depois vai morrer. Então, todos os epitélios que a gente é coberto por epitélio, não só fora, mas por dentro. Dentro. Todos esses epitélios que estão constantemente proliferando, essas células todas vão morrer. Mas por quê? Porque o modelo de tratamento de que se testava quimioterápicos era a leucemia linfoblástica aguda, que é um câncer que você tem um blast, uma grande proliferação de células do sistema de defesa do nosso corpo. O problema é que muitas células de tumores, principalmente tumores sólidos, de pulmão, de mama, não se proliferam tanto assim. Então, a partir desse conceito de que células se proliferam muito, a partir do momento que a gente conseguiu ter acesso à biologia molecular e aos genes, a descoberta dos oncogenes, a gente entendeu a maquinaria do DNA, que genes eram afetados, a gente começou a entender agora, é como se a gente tivesse colocado um super microscópio para dentro da célula. O Rudolf Virchow já tinha falado no século XIX que o câncer é uma doença das células. Agora a gente coloca um super microscópio e consegue olhar aquele material genético. A partir de então, a gente começa a entender o funcionamento dos genes e começa a criar drogas-alvo contra aqueles genes. Né? E aí, agora, a gente não está usando conceitos gerais que todas as células que se proliferam vão ser atingidas, inclusive as tumorais. Mas a gente está usando agora aqueles mecanismos errados que só tem na célula tumoral. Drogas chamadas drogas-alvo, né? Com alvos moleculares. Com a continuidade, depois da gente entender que o câncer não são só as células tumorais, mas tem todo esse microambiente também, né, onde o nosso sistema imune é extremamente importante, inicialmente para combater, mas depois essas células que estão se tornando neoplásicas, né, que estão se tornando cancerígenas, mas depois as células tumorais elas usam o sistema imune a seu favor. Elas fazem com que aquele ambiente à sua volta, como eu falei, fique todo errôneo, diferente daquele tecido normal. Porque para uma célula acumular milhares de mutações, ela precisa que aquele ambiente à sua volta esteja em transformação. Os mamíferos só dominaram a Terra depois que o meteoro caiu aqui e teve essa transformação. Senão, nós não existiríamos. Quem mandava no mundo eram os dinossauros, certo? Então, os répteis. Sim. Bom, aves, né? Existem questões se os dinossauros eram aves ou répteis, mas enfim, os mamíferos, os pequenos mamíferos, né? Nós somos pequenos comparado à vida antigamente, só viemos dominar porque teve isso. Então, a célula tumoral precisa desse ambiente em profunda transformação. Então, ela pega as células do sistema imune, colocam a seu favor e elas se escondem desse sistema imune. Ora, uma vez que a gente entendeu esse tecido anômalo que a gente chama de câncer, a gente começa a ter terapias também, e uma terapia hoje em dia é o quê? É você tirar aquela máscara da célula tumoral. Agora o sistema imune começa a reconhecer ele como estranho e ataca ele. Então, é uma terapia, não é uma terapia que combate a célula tumoral, a imunoterapia. Ela simplesmente tira a máscara da célula que ela tinha se escondido do sistema imune. Agora o sistema imune reconhece, o nosso próprio sistema imune combate essa célula. Os ganhos, é impressionante, por exemplo, melanoma, que é um câncer de pele metastático, dá muita metástase no pulmão, no cérebro. É impressionante, pacientes com melanoma metastático, que até então não tinham cura, se curando com imunoterapia. Ainda é muito caro, mas isso aí é toda tecnologia. O iPhone, quando entra 11, é caríssimo. Quando ele vira o 6, ele já não vale mais nada. Então, qualquer tecnologia, com o tempo, ela vai baratear. O importante é que, hoje em dia, pelo entendimento de séculos do que é um câncer, a gente não coloca mais a carroça na frente dos bois. A gente não está dando uma droga que é oriunda de uma arma de guerra. A gente que mata.
vai matar tudo, inclusive a célula tumoral, mas inclusive o paciente. Hoje em dia, a gente conhece aonde estão os pontos errados dessa célula ou desse sistema, desse órgão anômalo, desse alien que nos coloniza, que é um câncer, e a partir daí a gente consegue corrigir esses pontos e as demais células não têm toxicidade. Por isso que a terapia hoje em dia, para câncer de primeira linha, para vários cânceres, né, não são todos, é muito menos tóxica. E com isso, eu vou dar um número para vocês, muito claro. Em 1975, quando o Nixon declarou, o Nixon tinha que fazer alguma coisa na sua presidência. O Kennedy já tinha mandado o homem para a Lua. Imagina, eu vou suceder um presidente que ainda foi tinha lá, marido da Jaqueline, com aqueles 2 filhinhos lindos. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão os americanos me colocam para fora daqui em 2 dias. E o que o Nixon... Ele não podia mandar o homem para Marte. E uma grande, a Mary Lasker, né, que é uma grande lobista, uma mulher da alta sociedade americana, mulheres estão sempre por trás das ideias geniais. Né? Muito rica. Muito rica, mas muito inteligente. Tinha perdido o marido, né? Por câncer. Muito influente. Muito influente, sugere para ele, então, determinar a guerra ao câncer. Naquele momento, eles estavam vivendo esse grande crescimento de casos como nós vivemos atualmente no Brasil. Né? O câncer, como eu falei, em breve vai se tornar a principal causa de morte no nosso país. Claro, também a população envelhecendo, é um câncer ligado ao envelhecimento. Então... E aí o Nixon reformula o NCA e fala que vai combater, acabar com o câncer em 5 anos. É claro que ele não consegue, mas a partir dali tem o investimento em pesquisa do câncer, e o NCI, o Instituto de Câncer Americano, é o maior financiador em pesquisa, é enorme, aquilo que eu falei. No mundo inteiro, hoje em dia, se financia muito pesquisa em câncer, e por isso que a gente dobra o volume de informação de câncer a cada 1 ano e meio. Em 1975, quando isso aconteceu, de cada 100 pacientes que entravam no hospital americano com câncer, em geral, 50 não conseguiam sair. Metade. Tá? Hoje em dia, de cada 100 pacientes que entram no hospital americano com câncer, 82 saem. Nossa. Para que serve pesquisa? Quando te perguntarem, para salvar a vida. E a gente está falando de 45 anos. Exatamente. Com uma doença que desafia a vida, porque ela é a própria forma de viver. Por isso que a célula tumoral é tão resistente, né? Ela forma tantos clones, né? Vem das células tronco, né? Então, assim, a gente está falando de uma doença que é extremamente complexa. Então, assim, eu não tenho dúvida de que a gente vai caminhar até cânceres que são extremamente... Talvez o câncer mais impactante de todos seja o de pâncreas. Né? Talvez há 20 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, a sobrevida para um câncer de pâncreas era em semanas. Nossa. Hoje em dia, paciente com câncer de pâncreas vive alguns anos, poucos anos, mas vive alguns anos. E saíram alguns trabalhos recentes mostrando que a colonização de bactérias no pâncreas, provenientes do intestino, faz com que o câncer de pâncreas seja mais ou menos agressivo e que possa responder melhor ao tratamento padrão hoje em dia, ou pior. Então, assim, ao mesmo tempo, o avanço dos cânceres hereditários, que a gente sabe, né? E aí eu preciso falar uma história muito interessante aqui, né? Câncer hereditário, talvez o que as pessoas mais conheçam é o da Angelina Jolie, virou o câncer da Angelina Jolie, né? Eu sempre falo para os meus alunos que não, ele é o câncer da Sebastiana, da Maria, porque essas não têm acesso a tratamento e tem câncer de mama também, e sofrem muito e não são famosas. Então, não é o câncer da Angelina Jolie, é da Sebastiana, da Maria, da Raimunda. Né? O câncer de mama familiar é causado, em geral, principalmente por 2 genes que as pessoas herdam dos pais mutados, chamado BRCA1 e BRCA2. Esses cânceres, eles controlam, eles sinalizam para os danos ao nosso DNA
e eles efetuam todo um conserto, eles consertam o nosso material genético. Se você tem um defeito, nasce com um defeito nesses genes, todos os danos que as mulheres forem tendo no DNA das células mamárias, principal, enfim, esses genes não vão conseguir consertar. E aí elas vão ter um câncer hereditário. Porém, existe algumas síndromes genéticas, né? Uma outra é chamada Li-Fraumeni, que é causada por um outro gene muito importante chamado P53, TP53. Um supressor tumoral. Essa Li-Fraumeni, quem tem, né? A pessoa nasce durante a embriogênese, ela tem um defeito e esse gene é mutado. E aí ele passa para o filho, né? Normalmente quem tem essa mutação, chamada mutação fundadora, porque se originou naquela pessoa durante, ele não herdou do pai, ele se originou nele durante a formação da pessoa, da embriogênese. Normalmente quem tem Li-Fraumeni morre com múltiplos tumores aos 50 anos, o filho morre em torno de 20, 25, 30 anos, e o neto morre com 10 anos. Então, ela vai abreviando esses tumores fatais e agressivos, de forma que na terceira geração aí essa mutação acaba. Por isso, o número de famílias com Li-Fraumeni é restrito em todos os países. Um pediatra do Hospital Pequeno Príncipe, do Paraná, observou há uns anos atrás que a quantidade de famílias com Li-Fraumeni que estava vindo, crianças com Li-Fraumeni, era muito grande. Ele não entendeu. E aí começou um trabalho e uma grande amiga minha, Patrícia Prola, pesquisadora, professora do Hospital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, né, do Hospital das Clínicas, coordenadora de pesquisa, junto com uma outra grande pesquisadora, que é a doutora Maria Isabel Achatz, que atualmente eu acho que ela está no Sírio-Libanês, eu acho, se eu não me engano, já foi do AC Camargo, trabalhou no NCI. Junto com um grande amigo meu, que era da Agência Internacional da Pesquisa do Câncer, hoje está em Grenoble, chamado o Pierre Hanot, mostraram que a mutação aqui no Brasil, o que ocorria, essa mutação no gene TP53 é única. E o que ela faz, ela não é tão agressiva. Então, esses pacientes no Brasil, eles não morrem aos 40, depois o filho aos 20. Eles morrem, eles têm múltiplos tumores durante a vida toda, menos agressivos, e morrem aos 60, 70 anos. O filho, mesma coisa, vai morrer aos... Então, eles espalharam essa mutação. Por isso, a principal causa de câncer de mama hereditário no sul do Brasil não é o BRCA e BRCA1 e 2, como é nos outros países. É o TP50, é outra síndrome hereditária. E eles fizeram até uma análise, parece que essa mutação chegou com um português dos Açores, que em Florianópolis, em 1504, eles fizeram uma análise genética, né? E viram, parece que ele chegou em 1504. Então, já tentou ver nos Açores se essa mutação se tem essa mutação, enfim. Então, é muito interessante porque só o sul do Brasil, né, até São Paulo, tem essa característica, que a principal razão do câncer de mama familiar é outra. Então, se a gente estabelecer os mesmos critérios que os americanos fazem, testes genéticos, nós vamos dar com a cara na água. Então, é isso. Não adianta a gente importar conhecimento para um país de 210 milhões continental. A gente tem que estudar os nossos pacientes, que eles têm características próprias. E também gerar soluções tecnológicas próprias, Vanessa, porque o tratamento do câncer é muito caro, porque novas tecnologias se investem muito. E a gente tem muito pouca, a indústria farmacêutica nacional participa muito pouco disso, né? Infelizmente, a indústria farmacêutica nacional tem muito pouco departamento de pesquisa e desenvolvimento, empregando doutores, criando soluções. Vou lembrar a vocês que um dos principais quimioterápicos até hoje usados, né, são os taxanos, os taxóis, são oriundos de um pinheiro mexicano, do México. São extraídos de um pinheiro do México, e purificados, e uma série de estudos. Com toda... A gente não está falando daquela coisa de produtos naturais, não. A gente tem aqui uma
uma capacidade enorme de poder ter potenciais infinitas drogas. E a gente explora muito pouco isso. Estou falando para você dos principais, um dos quimioterápicos muito utilizados, né, os taxanos, é isso, vem de um pinheiro mexicano, da casca desse pinheiro do México. Então, assim como os alcaloides da vinca, vincristina, vinblastina, que também vem de plantas, que também tem na América, né? Então assim, por o pessoal botou ângulo... ali pesquisar o que ocorre no Brasil com as condições que a gente tem aqui, deveria ser, né? Eu acho, assim, eu não sou contra ninguém, pelo contrário, eu sou a favor de todo mundo, não gosto de extremismos, não tenho partido político, não gosto de discutir política, acho que isso aqui é ciência, é a questão, historicamente, e a gente tem que falar, o tratamento à ciência nunca foi boa aqui nesse país. Né? A gente coloca 1,2% em ciência, média histórica do nosso PIB. Tudo quanto é país, a Coreia, que todo mundo fala, coloca 4%, Israel está colocando 4,5% do PIB em ciência. Então, assim, eu até entendo que um país de 3 milhões, 4 milhões de pessoas, talvez não precise fazer tanta pesquisa assim. Mas um país de 210 milhões de pessoas, continental, falei, no Sul é uma coisa, a gente tem o chimarrão no Sul. Né? A gente está falando do HPV, né? Muitas pessoas, por exemplo, perguntam: e aí, devo vacinar meu filho? Né? Homem deve vacinar, criança, né? Homem deve vacinar? Deve vacinar. Por quê? Porque quem passa o HPV para a mulher é o homem. Então é óbvio, quem ama não mata. Né? O velho mote aí que contra o machismo, contra a opressão feminina. Então, assim, nessa questão. E eu vou lembrar que o HPV causa tumor de pênis. Nordeste do Brasil, alguns lugares do Nordeste do Brasil estão entre as maiores incidências do mundo de câncer de pênis. Câncer de canal anal, idem, né, que é um câncer também muito causado por HPV. 70%, 80% dos tumores são comprovadamente causados por HPV. E um câncer de garganta chamado de orofaringe, que nos Estados Unidos, hoje em dia, câncer dessa região, em geral, é causado por bebida e cigarro, muito. Né? Quem bebe muito e fuma muito. Mas nos Estados Unidos, em algumas regiões ricas, na Austrália, no Canadá, 90% dos cânceres desse tipo de orofaringe são causados pelo HPV-16, mesmo que causa do câncer de colo de útero. Nos Estados Unidos, atualmente, o HPV causa mais câncer de garganta do que de colo de útero em mulheres. Então mudou. Então, isso é tão assim que a gente passou a reestadiar esse tumor, numa nova classificação desse tumor. O que antes era um tumor avançado, um T4, se ele é HPV positivo, ele vira hoje em dia um T1, mesmo que ele tenha invadido bastante. Por quê? Porque o prognóstico é muito favorável. O tumor causado pelo HPV, ele invade muito menos, ele tem um prognóstico muito mais favorável do que o tumor causado pelo cigarro e pelo álcool. Então, no Brasil, né, então a gente está aí com a vacinação, né, uma baixa adesão à vacinação contra o HPV, que é um absurdo. Né? A gente precisa vacinar todas as meninas e meninos desse país. Né? Uma vacina que o SUS disponibiliza. Hoje em dia, antigamente eram 3 doses, hoje em dia a gente já sabe que 2 doses, e provavelmente 1 dose vai ser efetiva, mas no momento, 2 doses. Então, assim, a gente tem que pensar o seguinte, Vanessa, prevenir, aquela velha questão de prevenir é o melhor remédio. Melhor que remediar. E é melhor que remediar. Isso, quer dizer, a gente sabe o que causa muitos dos cânceres que a gente já falou aqui, da obesidade, do sedentarismo, do tabagismo e do HPV, a gente conhece. Então não tem por que a gente não vacinar as nossas crianças para que a gente gaste uma fortuna no nosso programa de rastreamento para câncer de colo de útero nesse país. E que não funciona, né, como deveria. Então, assim, vamos por uma vacinação, eliminar esse risco.
né? A gente vê no Brasil, que é uma característica, infelizmente, as pessoas chegam nos consultórios, principalmente no sistema público, com tumores muito avançados. Tumor de língua, eu falei para você. É o quinto tumor em homens no Brasil. O Brasil é um dos 4 países com maior incidência de câncer de boca no mundo. Nossa. A grande maioria dos tumores ocorre, 60%, 65% na borda da língua. Aqui, ó. Eu não preciso de nenhuma tecnologia para diagnosticar isso. É simples. A pessoa tem, parece uma afta, e aí ele vai lá na atenção básica e os dentistas, ninguém está pensando em câncer. Então, alguém dá benzetacil para ele. Aí passa 1 semana, 2 semanas, não cura. Como é um câncer que dá muito em homem, por causa de cachaça e cigarro, ainda, né? Mas as mulheres estão se esforçando para quererem beber e fumar igual os homens. Enfim, não façam isso. E os homens deveriam diminuir. Homem não gosta muito de diamédico. Então, ele vai uma vez, aí tomou, aí não deu certo, ele não vai mais. Quando ele volta, ele está com um tumor já com caroço no pescoço, já fez metástase linfonodal. Quando é precoce, Vanessa, uma simples incisão, sem nada, resolve. Ali, no consultório. Quando ele está avançado, 85% ainda mais se pegou linfonodo. dos tumores de boca no Brasil chegam em estadiamento avançado. A gente está falando de um tumor que é simples de diagnosticar. Afta que não cura em 2 semanas é suspeita de câncer. Na língua é suspeita de câncer. Mas a atenção básica, o profissional também não pensa, porque a gente não ensina câncer nas nossas universidades. A gente já conversou, eu me lembro quando eu fui aí em Criciúma, eu falei isso. Né? Ou seja, olha que loucura, a principal causa de morte no nosso país não é ensinado como cancerologia. Não é ver câncer de pulmão quando você está vendo pneumologia, não é isso. É ver cancerologia mesmo. A gente não ensina para os nossos profissionais. Ninguém sabe quais são os cânceres passíveis de rastrear ou não. Né? Qual câncer que eu consigo rastrear e antecipar um diagnóstico e ter um tratamento mais barato e mais efetivo? Então, assim, a gente ainda ensina muito nas universidades. O Brasil de 30 anos atrás, muita ênfase nas infecto-contagiosas, nas doenças parasitárias. Não que não tenha importância no país, em alguns lugares. Claro que tem. Mas a gente tem que ensinar aquilo que está mais matando, que é mais custoso para a população brasileira, não só para o SUS. Mas vai alguém fazer um tratamento aí com droga-alvo no particular para ver quanto é que vai custar. Então, a gente tem que... aqui no Brasil, a gente gasta pouco em pesquisa do câncer, pouco em tratamento do câncer, tirando o combate ao tabagismo, que realmente... Né, e isso não é desse governo. Estou falando de questões históricas. Nós precisamos entender que o câncer... Diferente, eu me lembro quando eu comecei, assim que eu voltei do meu doutorado, né, e eu fui fazer lá fora, porque não tinha quem trabalhava com câncer aqui, eu fui fazer lá no University College de Londres. E eu me lembro, quando eu voltei, fiz concurso para a UERJ, e eu fui discutir o projeto com o pró-reitor da época. É uma figura muito conhecida, não gosto de falar nome, não. Ele falou, não, nós não vamos financiar isso não, que câncer é uma doença de rico. Aqui no Brasil a gente tem outras coisas. Eu estou falando de 1997, 98, tá? Um gestor que foi um gestor importante, inclusive, de ordenação de despesa no Ministério da Saúde, em várias instituições. É isso, a gente tem que despertar não para aquele Brasil que... Chagas é importante, é claro que tem bolsões que a gente precisa continuar investindo, não é o ou, mas o que hoje em dia mata muito é câncer, e a gente desenvolve pouca tecnologia nacional para isso, importa muito material, forma muito mal, estou falando não nas residências, na residência a gente forma bem, mas na graduação, né, qual aluno que vai resolver, por exemplo, fazer... querer pegar uma especialidade com câncer. Já tem um nome que já faz. Normalmente, eu vou te falar qual
qual é o perfil do aluno. É o aluno, normalmente, que vai Que ter tem histórico. algum familiar que morreu de câncer. É o que desperta, mas a gente não tem aquelas aulas, aquelas disciplinas que vão despertar o aluno, que vão fazer com que o aluno, na verdade, poderia ter essa paixão pelo câncer, não só por uma razão pessoal, mas pela própria complexidade da doença, pelos caminhos, por esse avanço do conhecimento. Então, assim, o Brasil ele está muito atrasado nisso, e atrasado em todos os setores, né? Quando a gente pensa do tamanho do desafio que o INCA, que o Instituto Nacional do Câncer tem, né, é enorme, porque a gente formula política para câncer no país, né, junto com o Ministério da Saúde. Então, assim, graças a Deus, o INCA é uma instituição sólida, né, uma instituição de Estado, respeitada, com exceção de um governo ou outro, mas, em geral, é muito respeitada como uma instituição de Estado, e que vem desempenhando o seu trabalho até além das possibilidades. Mas, assim, Vanessa, é impressionante quando você vai discutir, por exemplo, por que não vamos dar aula de cancerologia? Ah, não, a gente já ensina câncer. Não dá para continuar com essa formação. Não, entendeu? eu vou te dizer que tem cursos de medicina que dão aula de câncer dentro da disciplina de patologia, ou algo assim, quando vai trabalhar o câncer em determinados tecidos, mas não em nível biológico. Eles continuam não entendendo da onde que surgiu o câncer. E hoje a gente já sabe que o câncer é uma doença genética, que é uma doença celular, e só se ensina a tratar, ou a diagnóstico ou a tratar. Mas o médico, muitas vezes, e isso acontece em várias... Para que eu quero saber? Eu quero saber como tratar. Mas se eu não sei... E tu falou brilhantemente da história do tratamento. O tratamento contra o câncer, desde a cirurgia até o que a gente tem hoje das drogas-alvo, só surgiu porque existia a pesquisa básica e a gente entender em nível molecular que doença é essa. Então, eu acho inadmissível os alunos não estudarem biologia molecular do câncer na graduação de medicina. Mas Sem isso dúvida. acontece? Não, na verdade, o que acontece é o seguinte, hoje em dia, até para tratar, se você não conhece esse assunto, é por isso que eu tenho uma série de alunos, eu tenho vários alunos de mestrado, doutorado, que são cirurgiões, enfim, todas as especialidades. Por quê? Porque aí eles veem a necessidade, porque na prática clínica, hoje em dia o arsenal que eles têm são essa linguagem. Eu vou inibir um BRAF, eu vou inibir um EGFR, um PDGFR. Mas ele nem sabe o que é. Uma PI3 quinase. Então, assim, se você não conseguir trazer esse conhecimento de cedo, né, desde cedo, você vai ter um profissional que não vai estar conseguindo se atualizar. Como a gente tem que partir daquela premissa que eu falei no começo da nossa live, de que a cada ano e meio a gente dobra o volume de informação em oncologia. Então, ou seja, a gente está falando de uma área, que é a área da saúde que mais... A indústria da saúde é a indústria do século XXI, com o envelhecimento da população, é a indústria do século XXI. Né? É só você ver as gigantes farmacêuticas, né? E de tecnologia. Então, esse profissional, ele precisa, num mundo altamente tecnológico como esse, na saúde, tá o tempo todo atualizado. Mas se ele não tem a instrumentação necessária para fazer com que ele fique constantemente atualizado, né? E não só o profissional da medicina, né? Escreveram de todas as profissões da saúde, esse profissional, na área da oncologia, rapidamente ele vai ficar desatualizado, né? Porque a evolução, cada vez ela está mais rápida. Eu falei, em 2030, o volume vai dobrar a cada 3 meses de conhecimento sobre o câncer. Por isso que eu falo, eu sou um otimista. Primeiro, para fazer pesquisa no Brasil, você tem que ser otimista, né? Senão esquece.
Então, eu sou tricolor também, então, carioca. Então, eu tenho que ser homem, carioca, tricolor e cientista. Pô, se eu não fosse otimista, eu já tinha me enterrado aí na lagoa, em algum lugar. Então, você tem que ser otimista. E apaixonado, deixa eu completar, porque eu acho que para ser cientista tem que ser apaixonado também. Tem que ser apaixonado pelo seu objeto de trabalho, senão... Então, assim, o que eu acho que vai acontecer com câncer é que a gente vai ter uma doença que talvez não necessariamente a gente vai curar o paciente, mas ela vai ficar uma doença sob controle, né? Onde não vai afetar a qualidade de vida do paciente. Eu acho que é para onde a gente está caminhando para ter uma doença mais sob controle, justamente pela questão de que dos mecanismos que a gente vai corrigindo e vão surgindo outros defeitos, a gente vai corrigindo, a gente vai ficar nessa questão, mas o importante é duas coisas, né? Que o paciente tenha qualidade de vida, né? Ele tem um câncer, e isso é muito importante deixar essa mensagem, né? Eu acho que a gente já deve estar se aproximando do fim, não sei como é que acho que deve estar. É, eu estou sem relógio, mas eu acredito que já deve estar. Mas pode terminar ainda. Você ter um câncer hoje em dia não é uma sentença de morte. Pelo contrário, eu falei para você, né? De cada 100 pacientes que entram no hospital americano, 82 hoje em dia saem vivos, né? E vão viver, não vão morrer de câncer. Então, é muito importante que a gente tenha um estilo de vida saudável, que a gente possa ter uma contribuição para com o próximo também, ajudando nesse estilo de vida saudável, né? Ajudando a ensinar a diminuir a obesidade, né? Essa questão é muito multidisciplinar. E a terapia do câncer hoje, que é essencialmente multidisciplinar, ela não é só feita pelo médico, né? Ela tem um nutricionista, ela tem um fisioterapeuta, ela tem o fonoaudiólogo, ela tem o farmacêutico, ela tem a enfermagem, né? Ela tem o educador físico, que é fundamental, que a gente não teve tempo de falar. Inclusive, educação física. Hoje em dia, exercício físico não só previne tumores, como ajudam na resposta à quimioterapia. Isso já é comprovado, né? Comprovado. Então, assim, é muito importante que todo e qualquer profissional da saúde que queira trabalhar com câncer ou qualquer outra área, mas ele tenha consciência do câncer, porque ele vai se deparar com pacientes oncológicos. E ter câncer hoje em dia de jeito nenhum representa uma sentença de morte. Pelo contrário. Perfeito. Agora está dando que falta 2 minutos. Eu acho que a gente fechou no tempo certinho, porque, né, conseguimos falar do passado, da história, foi maravilhoso, o pessoal super elogiou. Não sei se tu conseguiu acompanhar, mas todo mundo encantado. E eu tinha certeza que seria assim. E eu falei para todo mundo, né? Eu acho que eu te descrevi bem, é um contador de histórias com muita base científica, porque não é história lorota, né? É história com H, não é história com E. Então, queria te agradecer muito. Acho que foi. Eu adoro, eu ficaria horas, tu sabe, a gente já, quando se encontra em eventos científicos ou acadêmicos, quando a gente pode ficar conversando, né? Porque acho que nós somos apaixonados pelo assunto e a gente gosta de ler as mesmas coisas, enfim. Eu vou deixar depois anotado na live o livro de sugestão, eu acho, né, que é legal para quem gosta desse assunto, porque muito do que tu falou. O Imperador, que tem vídeos no YouTube, ele virou uma série e está disponível no YouTube em 6 episódios de 1 hora. Normalmente eu uso isso na pós com os meus alunos, que é legal. E te agradecer muito mesmo, para o pessoal que chegou depois, está anotado no início. Não vai sumir. Mas eu boto o teu e-mail para quem quiser, eu respondo por direct, que o Luiz Felipe se prontificou a esclarecer alguma dúvida. E era isso, temos 20 segundos, pode te despedir para me encerrar. Eu que te agradeço por estar sempre divulgando a ciência, sempre trabalhando aí para conscientizar esse trabalho espetacular que você vem fazendo. O prazer foi todo meu e estou à disposição. Você pode passar meu e-mail, quem tiver qualquer dúvida, meu laboratório está aberto. Quem tiver qualquer questão em relação a câncer, eu puder ajudar,
Enfim, Tá estou à bom. Eu vou ter disposição que e encerrar. obrigado e parabéns Beijo. por esse trabalho que